Fala galera, beleza? Bora para a questão 25. O conjunto de solução da inequação 2 seno ao quadrado de x mais cosseno de x maior do que 2 para 0 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2 é. Galera, primeira informação importante que a gente tem que necessariamente pegar daqui é essa informação, né? O intervalo do ângulo. Se ele está no intervalo de 0 até π sobre 2, isso quer dizer que ele está no primeiro quadrante. Vale lembrar que no primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo, ok? Então, bora para a nossa resolução. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, é a relação fundamental da trigonometria, tá? Então, a gente vai ter, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. De forma que, se eu passar o cosseno ao quadrado de x para esse lado, eu vou ter que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar esse seno aqui, ó, seno ao quadrado de x, e vou substituir aqui na nossa equação, tá? Então, o nosso passo 2 vai ser substituir 1 na equação. E aí, galera, quando a gente substituir, a gente vai ter o seguinte: 2, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x, maior do que 2. E aqui, pessoal, desenvolvendo, tá? Nós já vamos ter 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x, maior do que 2. Posso cancelar aqui esse 2 com esse 2 aqui. E vou também multiplicar tudo, pessoal, por menos 1. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui também. E aí vai me restar o quê? Menos 1 vezes menos 2 cosseno ao quadrado de x. 2 cosseno ao quadrado de x. Menos 1 vezes mais cosseno de x, menos cosseno de x. E aqui, galera, não esquecer. Estou multiplicando a inequação por menos 1. Troca aqui, né, o maior por menor. E 0, certo? Com essa informação em mãos, certo? Vamos desenvolvê-la ela aqui. Então, vamos abrir aqui o 3. Então, vamos ter, ó, 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x tem que ser menor do que 0. Colocando o cosseno de x em evidência, galera, a gente vai ter cosseno de x, 2 cosseno de x menos 1, menor do que 0. E aí, para que isso aqui aconteça, essa expressão aconteça, a gente vai ter duas opções. Primeira, ou o nosso cosseno de x é menor do que 0, ou o nosso 2 cosseno de x menos 1 é menor do que 0. Os dois ao mesmo tempo não podem ser menor do que 0, pessoal, porque seria negativo, negativo e aqui ficaria maior. Não nos interessa. Apenas um pode ser maior do que 0. Então vamos ver qual que é. Cosseno de x menor do que 0. Galera, a gente acabou de ver aqui, ó, no intervalo, que o ângulo x ele está no primeiro quadrante. Então, o cosseno de x ele não é negativo no primeiro quadrante. Não tem condições de ser. Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui não nos serve. Agora, se esse aqui não nos serve, então esse aqui ele necessariamente tem que ser maior do que 0, ou menor do que 0, na verdade. Então, a gente vai usar. Então, desenvolvendo ele aqui, nós vamos ter o seguinte: 2 cosseno de x menos 1 menor do que 0. Então, isso aqui quer dizer que o cosseno de x ele tem que ser menor do que 1 sobre 2. Então, galera, vamos agora montar o nosso ciclo trigonométrico aqui. Tá? Vou colocar aqui ele. E vamos analisar como isso vai acontecer, o que a gente quer. Veja só. Onde é que o nosso cosseno ele é 1 sobre 2? É em 60 graus. Quanto é 60 graus em radianos? Π sobre 3. Galera, esses valores em radianos, vocês não podem esquecer de forma alguma, certo? Π sobre 3. Aqui nós vamos ter π sobre 2. Aqui 0. Agora, galera,
vamos analisar o comportamento dessa função cosseno, como o cosseno varia dentro do primeiro quadrante. Pessoal, quem é cosseno de zero? Eu vou colocar aqui, ó, o cosseno de zero é igual a 1. E quem é o cosseno de π sobre 2? Também vou colocar aqui. O nosso cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, pessoal, percebam o seguinte. Quando o cosseno anda aqui no primeiro quadrante, sai de zero até chegar em π sobre 2, quanto maior o valor do grau dele no primeiro quadrante, vai aumentando, né, de 0 até π sobre 2, o valor do ângulo vai aumentando. Quanto mais o valor do ângulo vai aumentando, mais o valor do cosseno daquele ângulo vai diminuindo, né? Já que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0, conforme eu vou andando aqui no nosso quadrante, o valor do cosseno daquele ângulo vai diminuindo. Então, pessoal, o que é que eu quero saber? Eu quero saber aqui dentro do quadrante, do primeiro quadrante, onde é que o nosso cosseno de x ele vai ser menor do que 1 sobre 2. Então, pessoal, como eu falei, conforme a gente vai andando, né, conforme o ângulo vai subindo, o nosso cosseno, o valor dele vai diminuindo. Então, ó, eu estou em π sobre 3 e eu quero continuar diminuindo. π sobre 3 aqui é 1 sobre 2, eu quero continuar diminuindo. Então, ó, eu vou. O meu ângulo vai aumentando, mas eu vou diminuindo, tá? Então, o intervalo aqui dessa nossa inequação aqui, onde isso vai acontecer, lembrando que a gente não pode ultrapassar aqui, porque o nosso ângulo ele está parado no primeiro quadrante, tá, pessoal? Ele não atravessa para o segundo. Ele está só aqui no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, onde é que isso aqui acontece? Nesse intervalo aqui, tá? Então, que vai ser justamente a nossa resposta. Então, a nossa resposta vai ser S, vai ser igual a... Nós temos o nosso x, que pertence ao conjunto dos reais. E aí, o nosso intervalo é o quê? Galera, o x, né? Ele vai saindo daqui, ele é maior do que π sobre 3. Então, x maior do que π sobre 3, porém, ele é menor do que π sobre 2. Menor do que π sobre 2. Tá? Então, essa foi a nossa questãozinha aqui, ó, essa é a nossa resposta. Resposta de letra E. Tá ok, pessoal? Questão de trigonometria, misturava com inequação, né? Análise do ciclo trigonométrico. Mas está aí a resolução dela. De certa forma, não foi uma questão tão difícil, né? Misturava alguns assuntos de trigonometria, como eu já falei, mas uma questão que, na hora da prova, com um bom domínio do conteúdo, ela sai rapidamente, tá? Então, fica aí a questão de número 25. Qualquer dúvida, né? Se não entendeu alguma passagem, deixa aí nos comentários. Eu respondo assim que possível, ok? Então, muito obrigado. Vamos para a próxima.